Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha casa. Essa é a live de número 247. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e terapeuta, especialista em trabalhar traumas de infância, em eliminar traumas de infância. E aqui no meu canal eu ensino pessoas como você a se livrarem de bloqueios emocionais como a insegurança gerada por perdas, por o sentimento de orfandade. Já teve isso? Como, Cris, você faz isso? Eliminando traumas de infância. E essa live ela surge de um pedido, de uma pergunta que várias pessoas que se inscreveram para a semana do Código da Insegurança responderam uma pesquisa e tinha uma pergunta: o que você quer falar comigo, né? E uma pessoa deu uma dica sobre esse tema de hoje. Né? Vamos mostrar o que nós vamos falar hoje. Sou órfão de pais vivos, me sinto incompleto. Você já viveu isso? Alguma vez você já falou isso? Alguma vez você já ouviu alguém falando isso? Sou órfão de pais vivos e me sinto incompleto. Vamos entender um pouco essa história, né? De repente vai ajudar você a ajudar pessoas ou a ajudar você, né? Então eu vou começar aí, ó. Sou órfão de pais vivos, me sinto incompleto. Do que nós estamos falando aqui? Orfandade, né? Sou órfão de pais vivos. Como assim, Acrísio? Mas eu sempre soube que ser órfão é quando morre pai, mãe, não é? Isso é ser órfão. Eu não estou entendendo, ser órfão de pais vivos. Vou já explicar, então é importante a gente abrir a mente para esse entendimento. E logo na sequência, a pessoa diz assim: eu me sinto incompleto. O que está faltando? Olha só, sou órfão, pais vivos, estou incompleto. O que deixaria essa pessoa completa, né? Bom, como eu disse, esse tema surge de uma pergunta que uma pessoa que se inscreveu na semana O Código da Insegurança fez. Então, vamos falar de orfandade. A gente sempre diz, sou órfão, mas não entende qual é a palavra. É orfandade, né? Então, orfandade, o que é isso? Orfandade é a perda de um ou dos dois pais. Quando? Na infância, de preferência, né? Depois que a gente está grande, meu pai e minha mãe faleceram já, eu sou órfão. Não é assim, isso acontece lá na infância, porque na infância nós temos dependência física, emocional, psíquica, uma série de dependências dos nossos pais, não é? Então, lá que é fundamental a participação dessas duas pessoas. Mas então é só quando morre? Não, não é só quando morre, não. Posso dizer mais um pouquinho? Você fica aí? Então, olha, na morte. Aliás, vou responder para essa pessoa, respondendo também para vocês, e no final da live tem uma novidade que você não pode perder. Se você não ficar até o final, perdeu, e vai ser só hoje, tá? Então, a perda de ambos os pais na infância por morte. E muitas vezes a morte causa um alvoroço na vida da criança, sabe? Duas coisas eu quero falar com você sobre morte. Uma é assim, eu não tenho como explicar, eu não tenho para quem recorrer. Muitas vezes as pessoas à minha volta dizem: olha, seus pais viraram estrelinha. Ou a mãe que sobrevive diz para o filho: olha, o seu pai virou estrelinha, para manter um vínculo, né? E quando é que esse pai vai deixar de ser estrelinha e vai se tornar uma pessoa falecida, né? Então é difícil isso, a gente tem medo de impactar de uma forma tão forte a vida da criança. É bom as metáforas, né? Mas nunca esconder a realidade. Agora, o que eu percebo nesses anos todos em que eu trabalho com pessoas é que a morte também deixa uma dor muito profunda. É como se a pessoa reclamasse, mas não tem para reclamar, né? Porque faleceu, não posso nem cometer essa injustiça. Imagina ela lá na escola, Dia dos Pais, e o pai faleceu. Ou na escola e ela apanha de uma criança.
ou em casa a mãe maltratando ela, ou em casa os irmãos deixando ela para trás, maltratando também, que essa criança nutre dentro dela sem trazer para o consciente uma raiva oculta pela morte do pai. Se o meu pai estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Foi abusada, foi abusado, apanhou dos outros. E se meu pai tivesse vivo, isso não estaria acontecendo. Mas às vezes é uma fala de raiva, mas não consegue compreender, fica oculto, entende? Então, a orfandade, morte, aparece na morte, mas só na morte a crise não. Aparece no abandono. Então, quando os pais abandonam essa criança emocionalmente, às vezes emocionalmente só, sabe? Não dá o amparo, dá as costas para a criança, é um abandono. A criança se sente abandonada e ela se sente órfã. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe aqui nessa casa. Outras vezes, abandono mesmo, né? Pegou a criança e levou para casa de outra pessoa cuidar. A criança não consegue entender, eles podiam ter ficado comigo. Ela não consegue entender que às vezes foi um ato de salvar a criança, né? Ou a mãe briga com o pai e vai embora, ou a mãe se separa do pai porque gostou de outra pessoa, ou o pai se separa da mãe porque gostou de outra pessoa e larga a mão e nunca mais olha para as crianças. Se sentiu abandonada por pais vivos. Mas nesse caso de separação, não é? Mas tem o abandono presente, não é só vivo, presente, pais presentes. A pessoa falou pais vivos, eu vou dizer a história dele, né? Então isso dói, marca profundamente. Orfandade também. Outra orfandade, prisão. É estranho, né, falar de prisão, mas existe. E a prisão não acontece só em classes pobres. Classe rica também acontece. Mas a prisão afasta os pais da criança. E além de afastar, deixa um outro problema, que é o preconceito, né? Ela fica, poxa, eu não posso falar para os meus amigos que meu pai foi preso, minha mãe foi presa, né? Então fica uma dor profunda, a vergonha. Além da perda da presença, a vergonha, né? E muitas vezes a criança é comparada. Você parece seu pai, aquele bandido. Você parece sua mãe, aquela bandida, sabe? Então não precisa nem ser preso às vezes, né? Mas eu estou trazendo esse caso. E por último, quero trazer, e não para aí, né? A situação de orfandade, a doença. Eu conheço muitos alunos meus que a mãe era depressiva, profundamente depressiva, não saía do quarto, ficava naquele quarto fechado, escuro, mal cheiroso, sem luz do sol o dia inteiro, bagunçado, porque não tem vida para querer arrumar a cama, né? E a criança se sentia sozinha, órfã da mãe. Do pai eu nunca vi esse caso de adoecimento, vi outros casos, como por exemplo vício, né? Vício em drogas, vício em bebidas, mas vi outro tipo de adoecimento, a esquizofrenia, né? Em que traz para a criança a dor da orfandade em vida. Mas não é só a dor, traz outras coisas. Quer ver? Vamos falar um pouquinho disso, né? Então eu já matei a charada sobre o que é órfão, né? Orfandade, de onde vem. A história de hoje, e é uma história verdadeira, o tema vem do pedido dessa pessoa. Eu coloquei o nome fictício, coloquei o nome de um homem e de uma mulher, que serve para todos os dois, José Maria, né? Mas a idade é entre 50 e 55 anos, tem filhos, funcionário público, de um grande estado brasileiro, tá bom? História verídica, o que eu vou colocar sobre ele. Então, ele me procurou, ele entrou em contato comigo por meio do Instagram, participou da semana o Código da Insegurança. Mas eu quero fazer um paralelo para falar de coisas que ele não citou, mas eu quero falar. E esse paralelo vai ser com outros 3 órfãos que você conhece.
O José Maria você não conhece, talvez ele esteja assistindo. Mas dos 3 órfãos que eu vou falar agora, você conhece, que são o Guinho, Zezinho e Luizinho. Quem são eles? Sobrinhos do Pato Donald. São 3 famosos órfãos, não é? Eles já completaram 87 anos, eles nasceram em 17 de outubro de 1937 e o criador deles foi Ted Osborne. Foi em homenagem, os nomes deles em inglês, em homenagem aos filhos de um presidente da República lá americano. Tá. Então vou falar desses 3 órfãos em paralelo para completar o que José Maria não trouxe, tá bom? Para a gente falar sobre orfandade. Os exemplos de orfandade não estão só em Huguinho, Zezinho e Luizinho, não. Tem vários outros na história em quadrinhos, nos desenhos animados. É muito importante a gente falar disso. Então, é o seguinte, a história do José Maria. Ele conta o seguinte, esse é texto dele, tá? Transcrito. Minha mãe abandonou meu pai, deixando eu e minhas 2 irmãs quando éramos crianças. Meu pai deu minhas irmãs para adoção. Nossa, já separou os irmãos. Meu pai deu minhas irmãs para adoção, separou, isso marca. E eu fui colocado num orfanato por anos, até ele finalmente ficar comigo aos 11 anos. As meninas, ele não sabe. Perda, né? Além da perda da mãe, o orfanato, perda do pai, perda das irmãs, tá? E ele diz assim, nesse período, aos 11 anos, descobri que meu pai sofria de uma doença grave, chamada alcoolismo. Pai trouxe ele para perto, mas o pai é alcoólatra. Imagina o que ele passou. Órfão de pai vivo, né? Hoje sou Alanon, são parentes, família de quem é alcoólatra, né? Que é do AA. Esse grupo de autoajuda tem me feito muito bem, mas sinto que preciso de uma ajuda além da que eu recebo nas reuniões. Você pode me ajudar? Ele faz essa pergunta para mim, guarda essa pergunta. Você pode me ajudar, Crísio? Ok, Zé Maria, vamos ver. Essa é a situação do Zé Maria. Vamos ver a situação dos 3 patinhos lá, os sobrinhos do Pato Donald, o Guinho, Zezinho e Luizinho. As teorias sobre o que aconteceu com os pais para eles estarem com o tio Pato Donald. A primeira teoria que aparece em toda a literatura sobre eles é a morte. Talvez os pais tenham falecido num acidente não especificado. Não existe nada confirmado, é só teoria. Segunda teoria é de que houve uma doença e os pais adoeceram gravemente e por incapacidade de cuidar dos 3 filhos, entregou os meninos para o Pato Donald. A terceira grande teoria é que houve um abandono dos pais, mas sem mais detalhes. Por terem ficado abandonados, o Pato Donald, que era irmão ou do pai ou da mãe, viu as crianças daquele jeito e abraçou e trouxe para perto. Tá? Então essa é a situação dos 2 lados. Vamos ver o que isso acontece, né? O que isso traz na vida. Qual o efeito da orfandade na vida de alguém? Qual o efeito? Lembra, talvez você tenha vivido a orfandade de pais vivos dentro de casa, que é o caso do José Maria, e que pode ser o caso dos sobrinhos do Pato Donald, e pode ser o seu, né? E lembra, José Maria pediu ajuda, você me ajuda? Eu disse eu ajudo, e hoje, no final da live eu vou dizer, tá bom? Fica aí que você pode ser premiado também. Vamos lá. O efeito dito, escrito para mim, pelo José Maria. Eu tenho um sentimento de inadequação, como se eu estivesse incompleto. Olha aí, Cláudia, olha essa frase do José Maria. Eu tenho um sentimento de inadequação, como se eu estivesse incompleto.
completo. Caramba, isso é profundo, isso é muito sério. O sentimento de incompleto, está faltando um pedaço em mim, não é? E o que isso significa? Bom, quais os efeitos? Eu vou dizer o que significa, mas eu quero dar agora os efeitos da orfandade nos sobrinhos do Pato Donald, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Primeiro, são 5 efeitos, mas eu vou dizer 2. Primeiro efeito, insegurança e busca de aprovação. Talvez você tenha vivido isso, talvez você tenha sentido isso, a insegurança pela orfandade de pais vivos, e você quis buscar a segurança e a busca de aprovação, pela busca de aprovação. E aí o que aconteceu? Os 3 vivem em competitividade, competem demais. Para quê? Para ter aprovação. Segundo, a necessidade de atenção. Eles têm essa necessidade e por isso competem. Porque se eles ganham, quem ganhar vai ser visto pelo Pato Donald ou por quem está perto. E terceiro, o perfeccionismo. Para quê? Para ganhar atenção. Para quê? Para ser aprovado na competitividade, ganhar, eu tenho que ser perfeito. Olha só, um efeito da orfandade. Orfandade, lembrando, não é só pela morte, é pelo abandono, pela doença. Né? E o abandono não só físico, mas emocional. Tá? Tá bom? Segundo efeito da orfandade na vida dos 3 sobrinhos do Pato Donald. Segundo, a busca por identidade. E olha o que o José Maria falou, ele se sente incompleto. Ele se sente incompleto. E os sobrinhos do Pato Donald, a busca por identidade. É isso mesmo, a falta do amor próprio, Evandro, é isso. Busca por identidade, questiona a identidade o tempo todo. Quem sou eu? Se a pergunta vem quem sou eu, a pergunta também vem, será que eu sou capaz disso? E questiona o lugar dessa pessoa no mundo, qual é o meu lugar? Qual é o meu espaço? Eu não tenho lugar. O Zé Maria foi mandado para um orfanato, foi trazido de volta aos 11 anos, no final da infância, não é? E cuidado? Não, o pai era alcoólatra. E qual é o lugar dele? Ele não sabe das irmãs. As irmãs foram doadas para doação, se afastaram dele, né? Foram afastadas. E aí a busca por identidade. Também a busca de se diferenciar um do outro. Eu não quero me parecer com você, eu quero ser diferente. Para quê? Para se sentir único. Para quê? Para ser especial. Para quê? Para ser visto e amado. Não é? Tá bom, Cláudia, nossa, seu pai morreu de tanto beber, nossa, quanta dor ele carregava dentro dele. E chega um ponto que não consegue mais dissociar da bebida. Pessoal, a bebida, ela destrói, ela mata, como a Cláudia está dizendo, destrói família, destrói você, destrói a pessoa, destrói família, destrói relações, destrói profissão. E a bebida é lícita, né? Nossa, que coisa! E aí está todo mundo se acabando, né? Relações se acabando, adoecimento custa caro para o sistema político, caro para cada família. Poxa, quando um pai começa a beber de novo, o sofrimento que causa. Mas é lícita, não é? É lícita. E quantas pessoas gastam a fortuna delas em bebida, não é? E toda a nossa fotografia é regada por bebidas, não é? Como se a bebida fosse sinônimo de felicidade, não é? E ela é lícita, olha só. Então, efeitos da orfandade. Espero que vocês tenham percebido os efeitos da orfandade, não é? Tá. A pergunta minha para essas duas pessoas, essas duas não, para o José Maria, né? E depois o que eu pesquisei na vida dos 3 sobrinhos do Pato Donald. O que você mais gostaria de aprender comigo? O que mais gostaria de aprender? E o José Maria escreve assim: eu queria aprender sobre mim. Putz, grilo, olha só. Eu queria aprender sobre mim. Quem sou eu? Percebe a distância dos pais
E o que causa na vida de uma pessoa de 55 anos? Eu queria aprender sobre mim. Por que não aprendeu? Não tem os pais. Ser órfão, a orfandade de pais vivos. Pensa nisso, quanta dor. Eu queria aprender sobre mim, quem sou eu? Aí ele fala, aprender meus defeitos. Quais são meus defeitos? E como me tornar uma pessoa melhor? Olha só. Me sentir uma pessoa completa. Ele se sente incompleto. A falta, o abandono, a orfandade de pais vivos. Me sentir uma pessoa completa e desenvolvida em todos os aspectos da minha vida. Certamente isso trará um sentimento de plenitude. Como ele se sente hoje, o José Maria? Talvez você se sinta assim. O que eu quero trazer, essa fala que eu acho maravilhosa o que ele trouxe, porque toca no coração de todos nós. Em determinado momento, eu me senti também assim. Sabe, e eu sempre achei um vazio de pai na minha vida. Sempre achei. Sempre achei. E esse sentimento de meu pai nunca esteve na minha vida, provocou muitas coisas negativas em mim. Esse sentimento de incompletude, quem sou eu? Sabe? Só quando eu descobri isso, depois de muito sofrimento, foi que eu passei a perceber que meu pai estava presente na minha vida. E ele está presente na minha vida por pequenos gestos que fossem. Foi o melhor remédio que eu pude descobrir para mim. Eu me completei. Eu me completei. E você quer saber? Não foram muitos momentos. Não precisava de muitos. Precisava de poucos, para mim, essenciais. E eu sempre achei que a minha mãe era presente na minha vida. Sempre achei isso. Meu pai não. E numa das primeiras processos terapêuticos que eu participei, tem mais de 25 anos que eu estou nessa vida de busca, de entender quem sou eu. E há mais de 17 anos eu passei a trabalhar com pessoas, né? E a trazê-las para esse caminho que eu percorri e que foi a minha salvação. E um dia, eu não queria saber do meu pai na minha vida, eu odiava, eu não queria nem me imaginar parecido com ele. Mas num processo terapêutico, eu descobri que o meu pai foi presente em três momentos muito importantes da minha vida. 3. O primeiro, quando eu tinha 8 anos, meu pai era militar, nós saímos de uma cidade do interior de Rondônia, onde ele fazia fronteira. Todo militar, se quer subir na hierarquia, precisa fazer fronteira. E ele foi fazer numa cidade chamada Guajará-Mirim, no antigo território de Rondônia, naquela época. E aí saímos de lá e fomos para Campo Grande, no Mato Grosso, na época, hoje Mato Grosso do Sul, capital. E chegamos em setembro, outubro, e eu mudei de escola. Eu estava fazendo terceira série do primário, né? Eu não consegui passar de ano. Mas não foi esse o problema. Antes, quando eu cheguei lá, era uma escola católica, né? Perpétuo Socorro, e tinha uma irmã chamada Irmã Caritas, traduzindo do latim para o português, caridade. E a Irmã Caritas, ela me mandou embora para casa num terceiro dia de aula, porque eu estava de calção e camiseta, que era o único uniforme que eu tinha. E os meninos lá usavam calça comprida. E ela me mandou embora, eu tinha 7 anos de idade, eu fui a pé para casa sozinho, eu não sei como é que eu achei o caminho. Cheguei em casa, minha mãe se assustou, que foi? A Irmã Caritas me mandou embora, não posso entrar com calção. Mamãe foi até o quartel. Fomos a pé para o quartel. Chegando lá, ela contou, e meu pai entrou num jipe do quartel, me colocou lá dentro e fomos para a escola. Chegando na escola, ele invadiu a escola, foi abrindo as portas da escola, abriu a porta da sala de aula, disse, senta lá, apontando para mim, e chamou a professora, a senhora me acompanhe. E foi para a sala da diretora, e eu passei o resto do ano indo com calção e camiseta. Aquele foi o primeiro momento que eu disse, meu pai estava presente. Isso me encheu, e eu nunca havia a minha vida inteira lembrado desse fato, só naquele momento. Eu não precisava de muitos, eu precisava só de mais 2, que eu me lembrei e disse, porra, meu pai é o cara da minha vida. E isso transformou a minha história, entende? Bom, então, olha o que o José Maria falou, hein? Agora eu vou mostrar o que
os 3 sobrinhos do Pato Donald gostariam de aprender comigo? Vamos ver. Ah, não, antes, deixa eu falar um pouco desse texto do Zé Maria. Ele fala de autoconhecimento, eu quero me conhecer, quero saber dos meus defeitos, mas quando fala em defeitos, talvez ele queira descobrir também as qualidades dele, que é a completude, quem é ele. E ele diz, eu quero ser melhor. Ser melhor é uma palavra que ela só existe em comparação a algo. Ela não existe sozinha, eu quero ser melhor. Melhor do que quem? Melhor comparado a quem? Ele está falando sobre referência. E o que aconteceu com ele? O que faltava para ele? Os pais, a referência. Então ele sofria a orfandade, ele sofria de ausência de pais dentro dele, de referência. O abandono faz isso, eu não tenho referência. E como é que eu vou procurar no mundo essa referência? Eu não tenho. Como é que eu me completo? Quando eu encontro esses pais dentro de mim, como eu dei o meu exemplo. Quando encontro um pequeno momento e eu digo, você realmente é meu pai, você realmente é minha mãe. Mas a Cris, eu não tenho nenhum. Respira que vai aparecer. Respira que existe. O que está impedindo você de ver é o véu do abandono, da orfandade, tá? Acredita em mim, é assim. E aí eu pedi para os 3 sobrinhos do Pato Donald dizer o que eles gostariam de aprender comigo. E ele disse assim, diante da realidade de nós sermos órfãos, como enfrentar desafios juntos? E aí, nessa frase, tem o pedido deles de socorro. Como enfrentar? O que está faltando? Referência. Falta referência para ele. Quem é a referência deles? Os pais. O pai pato e a mãe pato. Não é? Como enfrentar? Eu não tive isso. Para quem eu olho para enfrentar? Então é preciso resolver dentro da gente essa conexão de vida. Antes de tudo. Não é fora, no mundo externo. É no mundo interno. E quando eu faço isso, eu reconecto, eu zero essa orfandade. Quando eu reconecto, a vida começa a brotar. Não é fora, tá? Não é fora. Porque se fosse fora, eu não tenho como reconectar. Meu pai já foi, já morreu, não é mesmo? Bom, e aí quando eu faço essa reconexão, eu posso ter uma vida, eu posso até olhar para o meu tio, Pato Donald, e dizer... Poxa, você é meio nervosinho, mas você cuidou da gente. Você não deixou faltar nada. Mas você é nervosinho, mas você cuidou, não é? Quais são as marcas da orfandade? No Huguinho, por exemplo. O Huguinho, ele tem um perfil de liderança, ele tem energia, é o que usa a blusinha vermelha. Traços da personalidade do Huguinho. Líder nato. Responsável e protetor dos irmãos dele. Olha aí, traços da orfandade. Inteligente e estratégico. Qualidades, hein? Um pouco arrogante e impaciente. Ele copiou o tio, né? Agora, os traumas que a orfandade deixou nele foram os seguintes. Ele sente a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Ele sente a responsabilidade de cuidar dos irmãos, que era a responsabilidade dos pais. E muitas crianças viveram essa responsabilidade, mesmo tendo os pais próximos. É ou não é? Então, outro trauma da orfandade na vida do Huguinho, que fez com que ele se tornasse... ele encontra um caminho de resiliência e cresce. Por exemplo, ele se tornou líder. Né? Ele se tornou responsável, inteligente, estratégico. Então a gente não pode dizer, o Huguinho não pode dizer, graças aos meus pais que morreram, eu me tornei inteligente e forte. Como muitos dizem, graças às surras que eu levei, eu sou essa pessoa honesta. Não é. Graças à resiliência. Não era para você ter sido espancado. Isso é outra dor que você precisa resolver. Né? Outro trauma do Huguinho. Tem medo de falhar. Tem medo de falhar e de não ser capaz de proteger os irmãos. E esse medo torna ele arrogante e impaciente, porque não pode ter falha. Entende a consequência? E por último,
Ele, o Guinho, pode se sentir culpado por não ter seus pais por perto. Ele se torna culpado pelos pais terem se afastado de alguma forma. Olha só, talvez você tenha sentido isso com os pais vivos, né? Então, vamos passar agora para o segundo. Falei do Guinho, agora o Zezinho. Vamos falar do Zezinho. Cadê o Zezinho? Zezinho é o camarada de azul. E ele é um camarada calmo e tranquilo, assim como a cor azul, né? Calmo e tranquilo. Traços da personalidade dele: aventureiro, brincalhão, otimista, cheio de energia, um pouco desajeitado e impulsivo, e tem dificuldades de se concentrar, mas não é TDAH, não. Por causa de tudo isso, é por causa inclusive do trauma. Mas não é uma doença, como todos insistem em dizer, dos meninos, das meninas que são agitados. Poxa, cura o emocional, que isso vai embora. Vamos lá, traços de trauma da orfandade no Zezinho. Ele se sente inseguro e desamparado. E o que a insegurança e o desamparo provoca nele? Talvez essa busca o tempo todo, essa agitação, ele quer encontrar algo, ele se sente desamparado. Ele busca constantemente atenção e aprovação. Busca constantemente. E isso faz com que ele seja agitado, ainda que ele seja um cara calmo e tranquilo, né? Mas a dificuldade de se concentrar. E por último, ele pode ter medo de ser abandonado de novo. E o que acontece? As relações. Ou ele suporta uma relação que não deveria suportar, ou ele dispensa relações no primeiro sintoma de abandono. Ele abandona para não ser abandonado. Olha só, não é uma dor de orfandade? Quem que sobrou? O Luizinho, que representa um pouco de nós. Vamos falar do Luizinho. Ele é introvertido e tímido, ele é um pouco pessimista e melancólico, e ele tem dificuldade em se expressar. Pode colocar só a minha imagem, tirar esse slide. Oi? Tô muito o quê? Fala. Desfocado. Ah, tá desfocada a minha imagem. Ok. Ó, pessoal do YouTube, tá desfocada a imagem. Não sei o que aconteceu com a minha câmera aqui. Eu não sei o que aconteceu. Tá? Aguenta aí. Não é o seu óculos que está fora de grau, não, tá? É a câmera que está desfocada. Bom, traumas do Luizinho. Traumas da orfandade. Sente-se solitário e isolado. Olha o sentimento. Ele trouxe a orfandade para dentro dele. Ele não conseguiu superar isso. E aí ele se sente solitário e isolado. Lembra a depressão? Lembra um pouco, né? Segundo, ele tem medo de ser rejeitado. Não é abandonado, é rejeitado. Um medo do que aconteceu já com ele, né? E terceiro, ele pode se sentir inferior aos irmãos. Olha só, que coisa, né? Esse é o nosso amigo Luizinho. Então são marcas da orfandade. Agora você lembra? Ok. Você lembra que o José Maria disse: "A Cris, você pode me ajudar?" No final do texto dele. Bom, Zé Maria, vou responder para você. Eu posso sim, posso ajudar você. Só que toda ajuda, ela precisa de um esforço do outro lado, não é? Por exemplo, você está num buraco e você está pedindo ajuda. Socorro, me ajuda, socorro, me ajuda. Ok, eu te ajudo. Vou pôr a mão aí embaixo. Eu estou esperando você me pegar. Ué, como assim? Você tem que estender sua mão. Você tem que fazer força, seu esforço para sair, não é? Então, toda ajuda requer que você, ajudado, faça seu esforço. Para você, Zé Maria, e para quem quiser participar do processo terapêutico Origem, que tira você desse sentimento de orfandade que destrói tanto, você viu quantos prejuízos. E o processo terapêutico vai trazer para você um equilíbrio na sua vida. Vai elevar seu nível de consciência e vai conectar você de volta às forças da sua vida. Tá? Porque eu já trilhei esse caminho e eu sei como ajudar você. Quero agradecer vocês que me acompanharam.
Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tema orfandade, quer se aprofundar mais nele e entender o que significa, comenta, manda no direct, manda uma mensagem. Vai ser muito importante a gente aprofundar isso cada vez mais. Agradeço vocês, fiquem bem, um grande abraço e até hoje é quinta, né? Até terça-feira. Um beijão, tudo de bom, ótimo final de semana. Tchau, tchau, gente. Valeu. Dá licença que eu vou desligando.